A paz de Yahshua, meus irmãos. Advento. Você sabe o que é advento? Pois então, segundo os religiosos, advento significa a chegada, se refere ao período litúrgico cristão de 4 semanas que antecedem o Natal. Porém, o Natal nós sabemos que é uma lenda, não tem nada a ver com o nosso Salvador, porque quem nasceu no Natal foi Tammuz. Então, Deus Sol não é o nosso Salvador, não é o mesmo Messias. Então, na Escritura Sagrada verdadeira, na Bíblia também se encontra, porém, temos que ler que Advento é o período que antecede ao nascimento do nosso Mashiach, o nosso Messias. E como nós sabemos já que o Messias nasceu na Páscoa, então o Advento, ele é o período de preparação, reflexão sobre a primeira vinda do Mashiach. Ele é um tempo de espera, preparação para a celebração do nascimento. Então é uma celebração de tipo memorial, uma coisa que temos que manter até que ele volte, como é o partir do pão, as ordenanças, não é mesmo? Então, em Romanos 5:1-6 diz: então temos a certeza de que alcançaremos dias melhores, mais alegria, ânimo e um ano sob a bênção do Criador. Então prestem atenção, Advento antes da Pessah, antes da Páscoa, período que antecede a Páscoa, que o nosso Salvador nasceu na Páscoa. Então diz que alcançaremos dias melhores, mais alegria, ânimo e um ano sob a bênção. Então o ano termina em março e inicia em abril, lembram? E é sobre isso que nós estamos falando. Então o ano não termina em dezembro e inicia em janeiro, no calendário verdadeiro do Criador. É isso que nós temos que seguir, a verdade, o verdadeiro evangelho. Então, Romanos 5:1, continuando. Advento nos proporciona tudo isso por causa da celebração do nascimento de Yahshua, do nascimento do Messias. Mas é preciso uma boa preparação. Então, não adianta os tradutores terem acrescentado, trocado e doutrinado os ouvidos da igreja, do povo, porque o Advento é um só. É o período que antecede a passagem, a Páscoa, a primeira Páscoa celebrada por Moisés com a igreja, a retirada do povo da escravização do Egito e posteriormente o nascimento do verdadeiro Mashiach, Yahshua. Então, irmãos, Advento, sinônimo de Advento, aparecimento, chegada, inauguração, surgimento, tudo isso é o Advento. Então, o período do Advento verdadeiro, celebração verdadeira, é o período de 4 semanas que antecedem a Páscoa e não o Natal. Então, pense, reflita e veja que vocês não, outros, não sei quem, ainda está celebrando o período errado, a celebração também para a pessoa errada, porque Yahshua, o nosso Salvador, o nosso Messias, ele vive e nós estamos celebrando outro, nós estamos fazendo como Eva deixou o seu marido Adão e foi após outro. Tem muita gente que vai ficar sem a sua bênção por estar seguindo outro.
Vejamos aqui. O advento para os religiosos, ou seja, para a Igreja de Roma católica, um período litúrgico de preparação à espera que antecede o Natal. Então é como eu disse, nada a ver, porque Natal não é o nascimento do nosso Messias. O nosso Messias não nasceu em dezembro. Por quê? A palavra adventus, ela surgiu durante as traduções, quando Constantino fez a primeira tradução da escritura original, que é hebraica. Ele fez para o idioma greco-koiné. Então essa palavra ela vem do latim, adventus, que significa chegada ou vinda. Tudo bem, está certo. E marca o início do ano litúrgico cristão, só que o período está errado. Nós seguimos a vida inteira o engano. Então, o significado etimológico da palavra Pessar, que é escrito Pessar, mas se lê Pessar, é passagem e não ressurreição, como nós já falamos, ou passar por cima, que é o que significa lá quando houve a passagem do anjo da morte que levou os primogênitos. Lembram que somente os salvos foram os Yaldim, os hebreus que tinham as suas portas pinceladas com o sangue do cordeiro. Cordeiro, qual é simbolizado a pessoa de Yahshua, o nosso Salvador. Então, este termo se refere ao episódio bíblico do Êxodo. Êxodo, você sabe que significa saída. Então, assim como Gênesis significa início, o Êxodo significa saída. E o nome original, antes do Constantino traduzir, o nome do Gênesis é Barashit, nome do livro, e o nome do Êxodo é Shemot. Tá? Então este termo se refere quando o anjo exterminador passou por cima das casas dos hebreus, marcados com o sangue do cordeiro, para poupar seus primogênitos, porque somente os primogênitos que não eram hebreus foram levados, ou seja, caíram, morreram, durante a 10ª praga do Egito, que foi ordenança do Criador. Ele disse que iria acontecer e mandou Moisés preparar o povo. Então, a origem hebraica, a palavra Pessar, Páscoa, vem do hebraico, significa passagem. O significado literal se refere ao ato do Ial, o Todo-Poderoso, nosso Criador, passar por cima das casas. O anjo não chegou nas casas dos Yaldim. Então, no contexto histórico, a Páscoa judaica celebra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, um evento que envolveu a travessia no Mar Vermelho. Lembram que eles estavam à margem do mar, o povo do Criador, fugindo, indo embora, e o Iá ordenou que Moisés falasse que o mar se abrisse, e o mar se abriu. Quando eles começaram a travessia, os egípcios vieram atrás deles e caíram, porque o mar fechou-se e eles morreram, caíram todos. Então, a palavra hebraica passou para o grego, a palavra Pessar passou para o grego Pascha, depois para o latim Pascha, dando origem à palavra Páscoa no português. Então, a festa mais importante para os Yaldim, os judeus, é o Yom Kippur, conhecido como o dia da expiação, pois é o dia mais sagrado do ano e é dedicado à oração e arrependimento. No entanto, a Pessar, Páscoa judaica, também é extremamente importante para celebrar a libertação do povo judeu da escravização do Egito, sendo considerada a maior festa do calendário judaico. O Yom Kippur é o dia mais sagrado do calendário judaico. Pessar celebra a libertação dos israelitas.
Então, como a Pessah, a Páscoa, celebra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, é considerada a maior festa. E os religiosos dizem que Páscoa significa ressurreição. Então não é. Já sabemos que essa data do primeiro dia do ano, primeiro dia do mês de abril, ou seja, 15 de abril, ela é muito importante para o Criador e ela é muito importante no calendário judaico por isso. Por quê? Assim como ela foi a passagem, primeira Páscoa, ela também foi eleita lá no Éden o primeiro dia do ano e ela também foi, com certeza não temos a confirmação, porém diz em Lucas 2,41 que o nosso Salvador nasceu na Páscoa, provavelmente tenha nascido neste dia 15. Então, irmãos, as 3 festas da peregrinação dessa Pessah são a Páscoa judaica, Shavuot, festa das semanas, e Sukkot, a festa das cabanas. Todas elas referem-se à Páscoa. Então, não temos celebração de Natal no verdadeiro calendário. Então, ela celebra os eventos cruciais na história judaica, libertação do Egito. Aí algum vai dizer, mas o que eu tenho que ver com isso? Eu não sou judeu. Você não caiu do céu nem das árvores e nem brotou da terra. Você, como eu, como todos nós, somos descendência, sim, daqueles 8 pessoas que estavam na Arca de Noé, ou seja, a família de Noé, os hebreus, os Yaldim. Nós nascemos a partir deles. Então, na proclamação do Evangelho de Yahushua Mashiach, segundo João 5:1-16, houve uma festa dos Yaldim, dos judeus, e Yahushua foi a Yerushalayim, Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Bethesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. É onde que o nosso Salvador, o Mashiach, realizou muitos milagres. Aleluia!